E aí, imagina só que o universo inteiro é tipo o inventário de um jogo de mundo aberto colossal. Uma base de dados infinita, lotada com absolutamente tudo. Estrelas, seres humanos, tempestades, sentimentos, buracos negros e até, sei lá, conceitos matemáticos. Está tudo lá dentro. Mas está tudo misturado. Uma bagunça total. Como é que a gente dá sentido a esse caos cósmico? A gente precisa organizar, classificar e entender cada itemzinho. E cara, a humanidade sempre correu atrás da ferramenta perfeita para isso. Diante de um universo tão absurdamente vasto, surge aquela pergunta de $1 milhão. Como criar o filtro de pesquisa perfeito? Um algoritmo que não seja só para agrupar coisas parecidas, mas que consiga revelar a verdadeira natureza de tudo o que existe. Um sistema tão, mas tão potente, que não diga apenas com o que uma coisa se parece, mas o que ela fundamentalmente é. Para entender isso, a gente vai dar um mergulho profundo na obra Aristotle on Definition, da pesquisadora Marguerite Deslauriers. Em vez de olhar para isso como um texto acadêmico super antigo e denso, pensa nele como um manual definitivo para ler o código-fonte da realidade. Sério, é um guia absurdamente detalhado de como a galera lá na antiguidade tentou criar o primeiro grande mecanismo de busca da existência. Isso milhares de anos antes da gente sequer sonhar com a internet. Parte 1. O problema das definições. A busca pela essência. O primeiro grande desafio aqui é sacar que classificar o universo não é tipo fazer uma lista de compras aleatória. Pensem como a gente organiza playlists ou lojas online hoje. Muitas vezes a gente faz uma divisão completamente arbitrária, tipo criar uma playlist com todas as músicas que têm a palavra amor no título, ou filtrar uma loja para mostrar só coisas azuis. Isso não diz nada sobre a essência das músicas ou dos objetos, concorda? Por outro lado, a divisão natural que o Aristóteles propõe seria como aquele menu perfeitinho de uma loja de tecnologia. A gente vai logicamente de eletrónicos, 10 para dispositivos móveis e pá, chega em smartphones. É uma divisão que mostra exatamente o que a coisa é de verdade. Parte 2. O algoritmo da divisão. A árvore da realidade. Para conseguir fazer essa separação natural, o Aristóteles cria um método que é literalmente igualzinho à árvore de habilidades de um RPG. A gente começa com uma classe geralzona e vai destravando ramificações cada vez mais específicas. E as regras do cara são super rígidas. Não dá para criar quebras arbitrárias ou pular etapas de jeito nenhum. A gente não pode, por exemplo, dividir os animais simplesmente entre os que voam e os que não voam. Sabe por quê? Porque isso colocaria um mosquito e uma águia no mesmo grupo, quebrando totalmente a ordem natural. Cada novo passo da divisão tem que construir logicamente em cima do anterior, tipo garantir que nenhum degrau do código foi pulado na hora de programar. Parte 3. Causas internas e causas externas. Beleza, agora que a gente sabe como dividir, o que exatamente a gente está procurando nessa caçada? O truque é dar uma de detetive e procurar a aitia, que é basicamente a causa ou a razão de ser de algo. A explicação lá da obra mostra que não dá para definir uma coisa com precisão cirúrgica sem saber o que faz ela existir em primeiro lugar. E o plot twist é que a localização dessa causa muda absolutamente tudo. A causa está dentro do próprio objeto ou será que ela depende de um monte de fatores externos para rolar? Olhando de perto, a gente percebe que a realidade se divide em duas colunas centrais. Na coluna A gente tem itens simples, com causas internas. São coisas que simplesmente existem por si mesmas. Pensa numa pessoa, na alma humana ou até no número, numa unidade matemática. Agora, na coluna B, a parada fica bem mais complexa. São coisas com causas externas. Eventos tipo um eclipse, um trovão ou um terremoto. Essa galera da segunda coluna não fica lá paradinha existindo do nada, saca? Eles precisam que algo de fora aconteça para ganhar a vida. Dá para encarar essa coluna B como uma trend viral de redes sociais. Por exemplo, um trovão, segundo aquela física antiga que a gente está analisando, olha só, o fogo sendo extinto nas nuvens. Ele não existe sozinho. Do mesmo jeito que uma trend não bomba num vácuo perfeito, né? Ela precisa de uma música específica bombando, de uma dancinha, da galera engajando e reproduzindo. É um rolê complexo que depende 100% de um gatilho externo. E é exatamente por isso que isso se chama definição silogística. Uma explicação que sempre vai precisar apontar para algo de fora para fazer o menor sentido. Em total contraste com isso, a coluna A representa a definição imediata. Cara, esse é o código-fonte purinho do jogo da vida. Quando a gente define uma pessoa ou a ideia de uma alma, a gente não precisa apontar para um evento climático ou uma dancinha viral. A essência dessas coisas já vem de fábrica. É embutida, interna, indemonstrável e absolutamente independente. A parada simplesmente é o que é, e o código base dela se sustenta sozinho, sem ajuda de ninguém. Parte 4. O segredo da essência, a base da ciência.
Isso leva a gente direto para a fundação de todo o pensamento científico moderno, a essência. O estudo revela uma coisa super interessante. Coisas complexas, tipo trovões e eclipses, na real não têm uma essência no sentido mais estrito da palavra. A essência é VIP, é algo exclusivo dos objetos simples. É como se fosse aquele bloco de bedrock no Minecraft, sabe? Aquele núcleo de programação básico que é indestrutível, que não pode mais ser quebrado e que torna algo único. É isso que garante a unidade total de uma coisa, impedindo que ela seja só um amontoado de peças soltas pelo mapa. Aí o Aristóteles teve uma sacada genial. A estrutura da nossa linguagem, das nossas palavras, tem que refletir perfeitamente a estrutura da realidade material. É tal qual montar aquele set gigante de blocos de montar. As instruções no manual de papel, cada desenhozinho e palavra tem que corresponder milimetricamente às pecinhas de plástico reais que estão ali espalhadas na mesa. Se o objeto real tem partes, a definição mental dele tem que ter palavras que funcionem exatamente como essas mesmas peças. Parte 5. Gênero e diferença. As partes da essência. A grande dúvida que fica pipocando na nossa cabeça agora é: tá, mas como a gente traduz esse código-fonte para o mundo real? Como a gente escreve essas tais definições imediatas perfeitas e destila a realidade até o osso, até o elemento mais básico? De acordo com a lógica clássica, a gente só precisa de 2 componentes para hackear esse sistema. Para entender isso fácil, pensa no universo do streetwear e naqueles lançamentos super exclusivos de tênis, os famosos sneaker drops. Para classificar o tênis mais raro e hypado do mundo, a gente dá o passo 1, escolher o gênero, que é a categoria mais ampla. O gênero ali seria calçado, mas pô, calçado vai desde uma galocha de chuva até um chinelo de dedo. Então, a gente vai para o passo 2, aplicar as diferenças, o que torna ele especial. Ah, ele tem amortecimento premium para basquete, cano alto e a assinatura daquele jogador famoso. Pegou a visão? O gênero, somado às diferenças, nos dá a identidade exata e única daquele modelo mega exclusivo. E a filosofia amarra tudo isso de um jeito muito elegante, unindo esses 2 elementos num só. O gênero age só como potencial. É idêntico àquela tela de criação de personagem quando a gente começa um jogo novo. A gente tem lá um avatar em branco, pura matéria bruta que tem o potencial para ser qualquer coisa. A diferença entra como uma atualização. É a hora que a gente escolhe a classe, distribui os pontos de atributo e seleciona as habilidades. Quando essa categoria geral se funde com os traços específicos, a gente não tem mais um monte de peça solta, o potencial se realiza e, bum, nasce uma essência unificada, prontinha para começar o jogo. Pode até parecer que a gente está falando de uma filosofia super antiga, trancada num livro empoeirado, mas, na real, esses conceitos são os alicerces absolutos da nossa era da informação. Essa lógica hiper-rigorosa de separar o gênero das suas diferenças para encontrar a natureza de algo é a mesmíssima matemática invisível que permite que os algoritmos de busca e das redes sociais filtrem o mundo inteiro em frações de segundo. Sem essa busca obsessiva e meticulosa pela essência das coisas, a gente não teria a arquitetura de dados que molda e organiza todinha a nossa vida digital hoje em dia. O que deixa a gente com uma questão final super provocativa para explodir a mente. Se a base de todo o nosso conhecimento, de toda a ciência, é a descoberta dessa essência, desse código-fonte imutável, como é que a gente vai classificar e categorizar a nossa realidade que hoje avança num ritmo completamente alucinante? No mundo de inteligências artificiais super criativas e biologia sintética, será que os algoritmos e os filtros lá do passado ainda vão dar conta de organizar o universo de amanhã? Fica aí a reflexão de como a gente vai continuar mapeando esse inventário infinito que chamamos de existência.